Olá pessoal, tudo bem? É o professor Dionei que está aqui hoje com vocês, conversando com vocês em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, certo? Para quem pensou, né, que eu não ia aparecer para vocês e gravar alguma aula, estava enganado. Na aula de hoje sou exatamente eu quem está aqui, quem preparou a aula para nós, certo? Gente, então, nas últimas aulas, né, a gente vem trabalhando a respeito da ideia de função, certo? Nós vimos que uma função é uma relação de dependência entre duas grandezas, certo? E a gente pode representar essa função através de uma ligação entre dois conjuntos, certo? Usando aquele diagrama de flechas que vocês já devem ter visto na última aula. Assim como a gente também pode representar uma função por meio da sua fórmula, pela sua lei da função, correto? Ou ainda também por meio de uma representação gráfica, correto? E é a respeito dessa forma gráfica que é o que a gente vai focar um pouquinho na nossa aula de hoje, gente. Vocês viram também que quando a gente lida com função, nós temos basicamente três conjuntos fundamentais, certo? Nós temos o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem. Gente, é muito importante que esses três conceitos sempre fiquem bastante claros na cabeça de vocês, certo? Lembrem-se que na função vão ter duas variáveis. Geralmente a gente chama de x e y, mas não precisa ficar apenas nessas duas letras, certo? Pode ser qualquer letra que você quiser, mas a gente acaba utilizando por conveniência, por padrão, o x e o y. O que acontece? Os valores que a gente coloca no lugar do x, eles são chamados os valores da função, que vão representar o conjunto domínio da função, correto? E as respostas, gente, desses valores vão representar o conjunto imagem. Então, eu tenho o x, o domínio, e o conjunto imagem. Só que esse conjunto imagem, gente, ele faz parte de um conjunto ainda maior, que é o conjunto do contradomínio, certo? Sempre nós teremos o conjunto imagem contido no conjunto do contradomínio. Às vezes, o conjunto imagem pode ser o próprio conjunto contradomínio, mas às vezes não, gente. Então, hoje nós vamos trabalhar o quê? Como determinar a imagem de um elemento pelo gráfico de uma função. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para nós hoje algumas questões aqui para a gente trabalhar, certo? Então, o primeiro de tudo, gente, é o seguinte. Observe o gráfico da função f de menos 7 a 11 em direção ao conjunto dos números reais, certo? Gente, primeiro de tudo, nós temos o domínio da função, certo? Nós temos esse conjunto aqui, nós temos f, dois pontos, isso representa o gráfico, ele representa a nossa função que eu chamei de f. Só que nós temos aqui esse primeiro intervalo, certo? Vamos relembrar um pouquinho. Intervalo com colchetes virado para o lado de dentro, certo? Como nós temos aqui esses dois colchetes direcionados para dentro, nós temos um intervalo fechado. Então, gente, o domínio da nossa função, ele é o intervalo fechado, que começa no menos 7 e termina no 11, certo? Intervalo fechado significa que os extremos fazem parte da nossa função. Então, esse intervalo, ele começa no menos 7 e ele termina no 11, certo? Tanto o menos 7 quanto o número 11, eles são elementos que pertencem ao nosso conjunto do domínio da função. Além desse intervalo, desse primeiro carinha aqui, que é o nosso domínio da função, essa flechinha vai indicar o quê? O que vem na sequência seria o nosso contradomínio, certo? E no caso aqui, o contradomínio é o conjunto dos números reais, certo? Então, nós temos, gente, o domínio da função e o contradomínio da função, certo? Só para a gente analisar. Sempre o que vem antes da flechinha será o domínio e o que vem após a flechinha será o contradomínio. Mas no caso, aonde ficaria então, gente, o nosso conjunto imagem, certo? Porque o conjunto imagem ele não está presente nessa notação. E ele realmente não vai estar presente aqui, pessoal. O conjunto imagem, muitas vezes ele pode ser o próprio conjunto contradomínio, ou a gente vai reconhecer ele a partir do gráfico da função, que é o que nós temos aqui agora, então. Gente, analisem esse gráfico. Ele é uma mistura, na verdade, de alguns formatos de gráfico, certo? Vocês já devem ter estudado no nono ano
que, por exemplo, nós temos gráficos que representam retas e nós temos gráficos também que representam parábolas, certo? Aqui nós temos uma mistura desses dois gráficos. Nós podemos analisar, começando aqui, uma parábola, certo? Um ramo de uma parábola e ela vai atingir o seu pico, digamos assim, aqui no 2, correto? E acima desse 2, nós temos um pontinho. Vocês já vão entender o que significa esse pontinho aqui, certo? E ainda mais acima, nós temos uma reta decrescente, que começa aqui nesse 8, certo? E ela está diminuindo, diminuindo, e ela vai terminar lá no 11, certo, gente? Então, primeira coisa, vamos entender. Lembram que nós vimos que o nosso primeiro elemento do nosso conjunto domínio, ou do intervalo domínio, né, é o 7 negativo? Então, gente, olha só. Aqui começa no 7 negativo, certo? E o nosso valor final era o 11, correto? Então, aqui nós também temos o 11. Gente, então isso já relembra um conceito importante para nós, que o que está sobre a reta, né, sobre o eixo x, o eixo das abscissas no nosso plano cartesiano, ele vai representar o quê? Os valores do domínio da função, correto? Então, vejam só, nós tínhamos aqui o domínio que iria de menos 7 a 11, então o nosso valor inicial do nosso domínio é o menos 7, o 7 negativo, e o nosso valor final, então, aqui acaba sendo o 11, correto? Certo, gente, menos 7 a 11. Assim como nós também temos o quê? O contradomínio. E o contradomínio, ele vai ser o nosso eixo y, correto? E assim, gente, aqui tem uma coisinha. Lembram que nós assumimos o nosso contradomínio como conjunto dos números reais? Então, essa reta aqui que eu destaquei em azul, ela está representando todo o conjunto dos números reais, certo? Então, nós não temos necessariamente começa no menos 12. Por quê? Aqui nós temos um pedaço do gráfico. Talvez esse gráfico continue, correto? Mas nesse caso aqui ele vai começar no menos 7, ele vai terminar o 11 e o nosso contradomínio ele representa todos os valores presentes aqui nessa reta do eixo y, correto, galera? Então, vamos analisar o que eu queria trabalhar na nossa aula de hoje, certo? Então, primeiro de tudo, lembram que nós podemos calcular o valor de uma função? Por exemplo, quando eu uso essa notação aqui f, entre parênteses um número, certo, gente? Isso daqui, vocês têm que relembrar que isso representa uma função f de x. E o f de x, na verdade, é a mesma coisa que o y, correto? f de x e o y representam os mesmos elementos. Só que o que acaba acontecendo aqui, gente? Nós não temos uma fórmula. Nós não temos essa fórmula que nos dá a lei da função para substituir o menos 7 no lugar da função, certo? Mas nós temos o gráfico. E a partir do gráfico, a gente consegue representar qual que seria a imagem. Lembrando, imagem é a resposta, o nosso y, correto? A partir desse gráfico, nós conseguimos determinar qual é a imagem do elemento 7 negativo. Gente, então, primeiro, vamos analisar o seguinte. Aonde que está o 7 negativo? Lembrando que esse valor aqui, ó, representa o x, correto? E o x é o nosso domínio. E no gráfico, o domínio está sendo representado pelo eixo x. Então, o 7 negativo nós temos aqui, correto? Gente, agora nós vamos analisar essa linha pontilhada. Essa linha pontilhada do 7 negativo, ela está descendo. A gente vai ter que fazer ela descer até onde ela encontra o gráfico. O gráfico está aqui sendo representado por essa curva roxa, correto? Então, olha só, aqui nós teríamos um ponto. Esse ponto é onde o nosso 7 negativo encontra o gráfico, correto? Agora a gente tem que analisar aonde que esse ponto está indicando um valor numérico lá no eixo y, no nosso conjunto contradomínio, certo? Então, nós temos aqui o menos 12, ou no caso, 12 negativo. Então, a gente consegue perceber que o 7 negativo está associado com o 12 negativo, correto? Gente, então, a imagem do elemento 7 negativo acaba se tornando o número 12 negativo, certo? Ó, lembrando, o x representa o valor no eixo x, no caso, menos 7, e o y representa o valor no eixo das ordenadas, o eixo y, que no caso seria o
menos 12. Gente, então como é que nós lemos isso? A imagem do elemento 7 negativo é o número 12 negativo, ou no caso, o elemento 12 negativo. Ok? Podemos avançar então? Então vamos analisar os demais valores deste gráfico. Nós temos, por exemplo, o x igual a 4 negativo. Lembrando que o x igual a 4 negativo, ele está nesse ponto aqui, certo? E eu quero saber agora, galera, qual que é a imagem do elemento 4 negativo. O que a gente pode perceber? Ó, se a gente continuar descendo essa linha pontilhada, ela vai ter uma bolinha aqui no gráfico, correto? E essa bolinha no gráfico, ela vai acabar se relacionando com quem? Ela vai se relacionar com o 3 negativo. Então, eu posso afirmar que a imagem do elemento 4 negativo é o número 3 negativo, certo? Então, nós temos cada valor de x com o seu respectivo valor de y, aquela lei de associação que nós tínhamos visto antes, certo? Isso é uma função, então, porque cada elemento de x está associado a somente um elemento lá do nosso eixo y, do nosso contradomínio. Tudo bem? Avançando, então, gente, qual que seria o valor qual que seria, no caso, a imagem do valor 3 negativo? Então, vamos analisar aqui, ó. Gente, 3 negativo, ele está sobre o eixo x, correto? Quando nós temos um valor sobre o eixo x, o que acaba acontecendo? O valor do eixo y vai ser 0, porque ele não está subindo nem descendo nada em relação ao nosso eixo de partida, que é o nosso eixo x. Nesse caso, então, a imagem do valor 3 negativo, correto? Vai ser o valor 0. Ok? Prosseguindo, então, gente. Qual que seria a imagem do elemento 0? Vamos analisar. X, certo? E nós temos que procurar o x igual a 0. Aqui nós teríamos o x igual a 0. A nossa origem do nosso sistema de eixos coordenados, correto? Então, nós temos que ver, gente, aonde o gráfico está passando em relação ao eixo y. Então, a gente vai analisar aonde que o gráfico está passando. O gráfico, claro, é a parte roxinha aqui, a parte rosa. E nós temos, então, gente, o gráfico cortando o eixo y bem no valor correspondente ao número 4, certo? Logo, esta, novamente, é a imagem, então, do elemento 0. A imagem do 0 seria o ponto 4, correto? Gente, então é assim que nós determinamos a imagem de um elemento a partir do gráfico. Continuando então, gente, nós temos o 2. Agora que chegou o caso mais importante que eu queria trabalhar com vocês nessa aula. O eixo x está aqui, correto? E o 2 está nesse ponto. Gente, a linha pontilhada em relação ao 2, ela está relacionando a 3 pontos. Concordam comigo? Nós temos aqui o 5, nós temos o 6 e nós temos o 8. A questão agora é, qual que é a imagem do elemento 2? É o 5, é o 6 ou é o 8? O que vocês acham ali? Lembram que nós estudamos intervalos, correto? Gente, e nos intervalos nós tínhamos as bolinhas abertas e nós tínhamos também as bolinhas fechadas, correto? A bolinha aberta, bolinha fechada. Nesse nosso gráfico, em relação ao elemento 2, estão sobre essa reta vertical pontilhada ali 3 pontos, corretos? 3 valores distintos. O 5, bolinha aberta, o 6, bolinha fechada, e o 8 novamente com a bolinha aberta, correto? Gente, o que representava uma bolinha aberta lá no nosso intervalo? E o que representava uma bolinha fechada? Lembra? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Nós tínhamos, gente, que a bolinha vazia, ela o quê? Ela excluía o elemento do nosso intervalo, certo? Aquele elemento não fazia parte. A bolinha fechada já indicava o contrário. Ela indicava que aquele elemento fazia parte do nosso conjunto, certo? Então aqui vai ser a mesma coisa, gente. O ponto 2 ele está associado a 3 elementos distintos, o 5, o 6 e o 7. Só que a imagem desse elemento 2 será o pontinho com a bolinha fechada, porque é ele que vai indicar que aquele elemento pertence ao gráfico. E quando ele pertence ao gráfico, logo ele é a imagem da função, certo? Então, quando vocês analisam aqui, nós tínhamos o 5 com bolinha aberta, o 6 uma bolinha fechada e o 8 uma bolinha aberta, o que vai indicar a imagem é aquele que está com a bolinha fechada.
Assim, a imagem do elemento 2, gente, é o número 6, correto? É o elemento 6 porque ele é o que possui a bolinha fechada. Ele vai ser o elemento que vai indicar a bolinha fechada no final das contas. Tudo bem? Podemos continuar, então? Gente, então qual seria a imagem do elemento 8? Essa já está fácil de novo, né? Nós já vimos antes o mesmo caso para o menos 3, para o elemento 3 negativo, nós temos aqui o caso para o elemento 8. O 3 negativo e o 8 são elementos que estão sobre o eixo x. Como é que eu sei isso, gente? Porque tem a bolinha aqui, correto? Então, se nós temos a bolinha aqui, gente, ele está sobre o eixo x, logo a sua imagem vai ser novamente o elemento 0. Certo, gente? E por fim ainda, qual que seria então a imagem do 11? A imagem do 11, no caso, temos aqui a bolinha fechada, gente, então a sua imagem vai estar associada ao elemento 5 negativo. Gente, então esse é o nosso primeiro caso principal que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa aula, certo? A imagem a partir do gráfico. Ok, então, gente, vamos agora para ver mais um exemplo, então, que eu preparei para nós também continuarmos na nossa aula, correto? Então, primeiro de tudo, vamos lá. Coloquei aqui agora um novo gráfico para nós, vocês percebem que ele tem 3 segmentos de reta, basicamente, certo? E mudou uma coisinha no nosso domínio. Agora o nosso domínio ele é o intervalo fechado à esquerda, começando em menos 4, e aberto à direita, terminando em 8, correto? E o nosso conjunto contra o domínio é o conjunto dos números reais, certo, gente? Vocês já vão entender por que o intervalo está aberto aqui à direita, certo? Vamos, então, o que nós temos que fazer, gente? Primeiro de tudo, determinar a imagem do elemento 4 negativo, correto? Então, 4 negativo, nós temos que olhar lá no nosso eixo x e procurar o elemento 4 negativo. O 4 negativo, gente, ele está associado a 2 pontos, correto? Um na parte de cima, que está aqui no 5, correto? E um na parte de baixo, ao menos 7, 7 negativo. Qual que seria, então, a imagem do elemento 4 negativo, pessoal? Lembrando, a imagem sempre será aquele que está com a bolinha fechada, a bolinha pintada, certo? Assim, 7 negativo é o ponto que possui a bolinha pintada. Então, é o 7 negativo a imagem do elemento 4 negativo. Tudo bem? Avançando, então, pessoal, a imagem do elemento 2 negativo. O elemento 2 negativo no eixo x está aqui. Então, vamos seguir a linha pontilhada dele. Novamente, nós temos o quê? 3 valores no eixo y associado a esse ponto. O 3 negativo, o 5 negativo e o 6 negativo, certo? Assim, novamente, qual que será a imagem, então, desse elemento 2 negativo? É aquela que possui a bolinha pintada. A bolinha pintada está sobre o elemento 5 negativo. Ok? Assim, a imagem de menos 2 é o 5 negativo. Turma, continuando, a imagem do elemento 0. A imagem do elemento 0, o 0 no x está aqui, então nós vamos ver aonde que o gráfico está passando sobre o eixo x. Sobre o x valendo 0, certo? Para cima, no eixo positivo, não tem nada. Então nós vamos ter que olhar na parte de baixo, na parte negativa. E a gente já fica evidente para nós que o gráfico no ponto, né, x igual a 0, ele está cortando o eixo y no valor 3 negativo. Então, esta é a nossa imagem do nosso gráfico no ponto 0. Certo? Prosseguindo, qual que é a imagem do elemento 2? A imagem do elemento 2, gente, está aqui o nosso 2. Ele está exatamente sobre o eixo x. Se ele está sobre o eixo x, significa que a nossa imagem vai valer 0. Certo, gente? Avançando mais um pouco, então, temos a imagem do elemento 4. A imagem do elemento 4, de novo, está associado com 2 valores diferentes. Nós temos o 3 com bolinha fechada e o 5 com bolinha aberta. Qual que é a imagem do nosso gráfico, pessoal? Qual que é a imagem do nosso gráfico? Não. Qual que é a imagem do nosso elemento menos 4? Ou, melhor dizendo, 4 positivo. A imagem do 4 positivo é o que tem bolinha fechada. Bolinha fechada é no 3. Então, a imagem do 4 é o número 3, certo? Gente, terminando então, qual que é a imagem do elemento 6? A imagem do elemento 6 vai ser então aqui o nosso pontinho. O 6, de novo, ele está cortando o eixo x.
Então, a nossa imagem vai ser o elemento 0, certo? Gente, você deve estar se perguntando, tá, e o 8? Por que o 8 eu não pedi a imagem dele, certo? Gente, porque o 8, ele não faz parte do nosso domínio da função. Por que ele não faz parte? Porque aqui em cima, quando nós estabelecemos o intervalo que representa o domínio da função, o 8 está com o colchetes virado para fora, certo? Significa que esse 8 ele é um intervalo aberto à direita. Se ele é intervalo aberto, o 8 não faz parte desse intervalo. Como esse primeiro intervalo aqui na função representa o domínio, nesse caso significa que o número 8 não faz parte do domínio da função. Assim, gente, não tem como ser calculada a imagem do elemento 8, pois ele não faz parte do nosso gráfico, certo? Ele não acaba fazendo parte desse nosso intervalo do domínio, gente. Tanto é por isso que aqui na nossa função, no 8, ó, a bolinha está aberta. Não tem nenhum lugar do nosso gráfico associado ao ponto 8 positivo um valor que represente a bolinha fechada, certo? Por quê? Porque ele nem faz parte do domínio. Então seria errado eu colocar aqui onde está esse 8, a bolinha do 8, uma bolinha pintada. Porque se eu coloco uma bolinha pintada, significa que esse elemento pertence ao nosso gráfico. Ele pertence à função. Só que, como a gente acabou de perceber, o 8 não é um elemento do domínio da função. Assim, ele não vai ser nenhum elemento do 8, certo? Ah, gente, mais uma coisinha. Na última aula, vocês viram também que a gente consegue calcular a raiz de uma função, certo? O que é a raiz? É o valor de x que resulta no y igual a 0, correto? Então, gente, no nosso gráfico, aonde o gráfico corta o eixo x, ali nós teríamos as raízes. Então, esse nosso gráfico, ele corta o eixo x, ele intersecta o eixo x em 3 pontos. No menos 3, certo? No 3 negativo, no 2 positivo e no 6. Então, esses valores, gente, são as raízes da função. Tanto é que aqui, ó, o x, quando x é 2, o y ficou 0. Quando x era 6, o y ficou 0. Eu não pedi o f de menos 3, mas se eu tivesse pedido, também seria 0, certo? Então, as raízes dessa função são os valores 3 negativo, 2 e 6. Gente, terminamos assim essa nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido bem. Caso alguma coisa tenha ficado, que vocês não tenham entendido muito bem, vocês podem me mandar a dúvida que eu irei responder, ok? Gente, um grande abraço, até a nossa próxima aula.